Oi gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel da Starkeri e hoje eu trago pra vocês um vídeo um tanto polêmico. Faz tempo que eu não faço vídeos desse tipo, né? E bom, pra dar um pouco de contexto, recentemente a Tweety Sutherland, autora da série de livros Asas de Fogo, confirmou várias novidades em relação ao próximo arco da saga. E uma delas é o bastante provável ponto de vista do personagem Peacemaker, que é um personagem que nos foi introduzido no final do segundo arco. Porém, o vídeo de hoje não é sobre esse fato especificamente, e sim a forma como o personagem nos foi introduzido na série, e como ela está completamente interligada com a derrota do Darkstalker, que é um dos vilões mais importantes da série, se não o mais importante. E nesse vídeo eu também vou expressar o meu ponto de vista sobre a derrota do Darkstalker e essa introdução do Peacemaker, que na minha singela opinião foi completamente mal feita. Mas antes de qualquer coisa eu queria deixar claro que eu não odeio o Peacemaker, o personagem em si. Eu só não aprovei a forma como ele foi introduzido na saga, isso em todos os sentidos possíveis. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! Pois bem, meus gatinhos, então, antes de eu começar a expressar meu ponto de vista, eu vou dividi-lo em dois tópicos, que são derrota desonrosa e ética questionável. Obviamente, começando pelo primeiro dos dois. E pra gente entender essa situação e por que eu não gosto dela, primeiro, vamos dar uma olhada geral no personagem do Darkstalker. E bom, resumidamente, o Darkstalker é aquele tipo de vilão que tem todo um arco de anti-herói, ou seja, ele é um vilão que se vê como herói da sua própria história, tipo um Tai Lung da vida, sabem? Ele quer fazer o bem, ele acredita que suas ideias vão ser benéficas pra todo mundo, mas ele não se importa em matar outros dragões no processo. Tanto é que, como eu mencionei naquele último vídeo de Asas de Fogo, ele tentou exterminar toda a tribo dos Asas do Gelo várias vezes por causa do ódio e rancor que ele sentia do próprio pai, o Príncipe Ártico. Então ele tem essa dualidade, ele sabe amar, ele tem seus amigos e se importa profundamente com eles, mas ao mesmo tempo ele sente que se o que ele quer fazer for bom na cabeça dele, não importa que outros dragões tenham que sofrer para que ele consiga atingir seus objetivos. Isso torna o personagem dele e toda a história dele interessante, bem construído e desenvolvido de uma forma que a gente saiba que o que ele faz é errado, mas ao mesmo tempo a gente entende e até simpatiza com ele. E isso traz um outro ponto do personagem do Darkstalker que eu particularmente acho muito interessante, que é o fato de que, além dele ser extremamente poderoso, eu explico isso melhor no outro vídeo, ele também é extremamente manipulador. Ele tem um charme, um carisma que faz os outros, inclusive o próprio leitor, gostarem dele apesar da sua conduta moralmente duvidosa. E isso fica bem explícito, principalmente na relação dele com a Moonwatcher. E claro que, por mais que a amizade deles tenha sido verdadeira, ele genuinamente gostava dela, fica meio que nas entrelinhas que ele também estava usando ela para benefício próprio. E esse ponto em específico da dinâmica dele com a Moonwatcher me lembrou uma outra relação de vilão e heroína da mídia, que é a relação do ele com a lindinha das meninas superpoderosas, que é aquela dinâmica em que o vilão fica botando coisa na cabeça do protagonista, ou aqui em ambos os casos da protagonista, e ficar falando coisas do tipo, não, vai ficar tudo bem, vai tá tudo certo, eu tô aqui pra te ajudar, confia em mim, sou teu amigo. Pra aí depois ele, pá, dá uma rasteira certeira nela de jeito. E eu acho esse tipo de dinâmica muito interessante porque ele não só serve pra passar uma mensagem, uma lição pro leitor ou espectador, principalmente se esse for uma criança, que é algo tipo, ó, você tem que tomar cuidado com o que você fala, com quem você fala, pra quem você fala tal coisa, não converse com estranhos, pra resumir, mas como ele também mostra um lado muito incrível de certos vilões, que é tipo, por mais que o vilão tenha a força, o poder, a habilidade pra zaralhar com tudo de uma vez, ele prefere usar a manipulação e sedução e se aproveitar da inocência e ingenuidade do mocinho ou mocinha aqui, que por mais que ela tenha boas intenções, seja pura de coração, ela ainda não tem maturidade, ela não tem o discernimento necessário pra entender que o que ela tá fazendo é errado. Eu acho isso, sinceramente, muito interessante, cara. E aí você pega tudo isso que eu falei, mistura tudo e você tem o Darkstalker. E aí você olha pra ele e pensa, cara, esse aí é um vilão casca grossa, esse é um vilão de respeito, um vilão claramente super psicopata e maluco, mas que também é cheio de camadas, cheio de lados, ele é multidimensional, essa que é a palavra, o Darkstalker é multidimensional. E aí quando você pensa na forma como ele provavelmente vai ser derrotado, você fica tipo, ih, esse aí não volta mais, esse aí quando for de arrasta pra cima vai ser bem pra cima mesmo, porque ele tem todas as características de um vilãozão raiz mesmo, um vilão que quando é derrotado não deixa nada além das marcas que deixou ao seu redor e das lembranças dos que o conheceram. E aí que vocês perguntam, mas Angel, ele foi de fato derrotado dessa forma? Então, não exatamente
Justamente. O que aconteceu foi o seguinte, no final do último livro do segundo arco, que é o Darkness of Dragons, a Ju-Pará, que é aquela dragonete asa da chuva que apareceu pela primeira vez no terceiro livro da série, enfeitiça o morango lá usando os restos do pergaminho do Darkstalker que tinha sido roubado pelo camaleão, e a mãe do Darkstalker, a Foeslayer, oferece a ele esse morango, e a Moonwatcher, que tinha tido uma visão relacionada a isso anteriormente, fala que ele pode se tornar literalmente um novo dragão e começar uma vida nova e pacífica, pois o morango tinha sido enfeitiçado para isso. O Darkstalker, orgulhoso do jeito que ele é, obviamente recusa a proposta. Mas em seguida, o que ele faz? Ele come a droga do morango, porque ele achava que não ia dar em nada. E em seguida temos uma das, se não a cena mais ridícula e causadora de vergonha alheia de toda a série, na minha opinião, que é a transformação do Darkstalker em um literal bebê dragão. Não dá pra mim. Cara, eu prefiro nem entrar em detalhes sobre como que emburreceram o Darkstalker nessa cena. Tipo, mesmo achando que nada ia acontecer, eu não comeria o morango, eu jogaria fora ou destruiria. E o pior é que ele nem foi forçado ou induzido a comer. Não, ele comeu morango de raiva, ele foi burro nessa cena. Mas isso nem é o pior é esse jeito que ele foi derrotado, sendo transformado num bebezinho dragão com uma mentalidade totalmente diferente. Como assim, Tui? Como assim, Tui? Assim, com todo respeito, eu te admiro como autora, tu escreveu uma das melhores séries de livros existentes, na minha opinião, e ajudou em outra, que é Gatos Guerreiros, mas por favor, me explica melhor isso aí, me explica melhor esse lance, essa parada aí, porque não é possível. Como é que você me faz Asa de Fogo, uma série de dragões épica, com magia, lutas, batalhas, extrato de tomate, e depois faz um vilão incrível como Darkstalker ter uma derrota ridícula que nem essa? Ai, mas é porque foi usado o próprio feitiço dele pra isso, então é aquele karma de o feitiço virou contra o feiticeiro. Cara, mesmo que tenha sido isso, não funciona, porque o Darkstalker, como eu já falei antes, ele é aquele tipo de vilão que não merece uma chance de se redimir. Ele é o tipo de vilão que merece um final mesmo, um ponto final para suas loucuras. Ele era louco, ele merecia pagar pelo que ele fez. Ah, mas ele tinha boas intenções. Por acaso isso justifica ele querer matar uma tribo inteira, aterrorizar outros dragões? Os fins justificam os meios agora? Por isso eu acho que o Darkstalker não merecia uma segunda chance. Ele tinha, vou falar logo de uma vez, ele tinha que ir de arrasta pra cima e de Vasco, para não falar aquela palavra. Ele tinha que pagar pelos seus crimes, por todos os dragões que ele fez sofrer. E não é isso que acontece aqui. Muito pelo contrário, ele não só ganha a chance de ter uma vida nova perfeita sem se arrepender dos seus erros, como também esquece de tudo que ele fez quando se transforma nesse novo dragão. Isso tá escrito na wiki, gente, não é asneira minha não. Isso é muito revoltante pra mim e inclusive me fez lembrar de uma derrota de outro vilão um tanto mais conhecido na cultura pop, que é o Lich de Hora de Aventura. Sabe o Lich, aquele vilão horrendo, aterrorizante, diabólico, sádico, que claramente foi inspirado no Rei de Chifres de O Caldeirão Mágico da Disney? Pois é, ele foi derrotado praticamente do mesmo jeito, com algumas diferenças, é claro, mas basicamente foi a mesma coisa. Ele tava lá, prestes a trucidar o fim, quando este taca um líquido estranho nele e ele vira um bebê ser humano fofinho e inofensivo por causa desse líquido. Cara, por quê? E eu vou dizer uma coisa, eu nem sou fãzona de Hora de Aventura. Eu só assisti uma coisinha que outra do desenho já faz um tempinho, achei legal, mas senti que não era bem pra mim, mas isso já foi suficiente pra eu me revoltar e me decepcionar com esse desenho. Como vocês fazem um vilão sério e fabricante de pesadelo desse tipo e dão pra ele uma derrota humilhante que nem essa? E eu digo mesmo do Darkstalker, vocês me fazem um vilão brabo, um vilão estilo Disney, raiz, lá dos anos 90 mesmo, mas fazem ele ser derrotado num estilo Cartoon Network Nutella? Que é isso? Mas enfim, agora, pra explicar meu próximo ponto, vamos deixar o personagem do Darkstalker de lado um pouco e focar mais no Peacemaker, que é o novo dragão em que ele se transformou. Gente, o Peacemaker, o nome dele já diz tudo, ele é um pacificador, ele é um dragão literalmente feito pra trazer a paz. E ele é um personagem Gary Stu, ou seja, ele é um personagem perfeito, mas não perfeito no sentido, por exemplo, quando você olha pra um personagem que você gosta muito e pensa, ai, eu amo esse personagem, ele é perfeito. Não, ele é perfeito no sentido de que ele tem tudo, ele tem muitas qualidades, pouquíssimos defeitos, todo mundo ama ele, a vida dele é perfeita e tranquila, essa é a definição do Peacemaker. Porque vamos olhar pro personagem dele, ele é doce, ele é inocente, alegre, adora morangos, gosta de tecer, pescar, cantar, brincar com os amigos, fazer tortas e geleias, vai ser um compositor no futuro, ele não tem defeitos. Ele até teve umas atitudes meio mal criadas no final do livro, mas ninguém liga, porque ele é só um menininho inocente. E também é dito que no próximo arco, alguns dragões vão desconfiar dele, mas aí é um problema dos outros dragões, não dele mesmo no que tange personalidade. Porque tirando isso, ele é um Gary Stu de cabo a rabo. E o pior é que ele é propositalmente um Gary Stu. E aí que entra o meu segundo ponto em relação a esse fato, que é a ética questionável. Porque eu não sei vocês, mas eu vi esse lance de quererem transformar um dragão maligno como o Darkstalker em um dragão criado artificialmente
presente, justamente pra ele ser o oposto da sua vida passada, como uma das mensagens mais antiéticas já passadas em uma saga de livros. Tanto é que a própria Jupará fala no final do livro com um tom de brincadeira, de diversão. Ah, eu fiz ele meio Asas da Chuva também e ficou tão bonitinho. Meu, você pirou, guria? Você pirou. Tipo, vocês estão criando um ser vivo de forma artificial só pra esconder o outro? Mano, que raios de mensagem é essa pra passarem pra crianças, velho? Que coisa mais doentia! E tipo, eu não sei se o Peacemaker vai saber sobre sua vida passada. A Tui já confirmou que ele vai ter sonhos estranhos igual Lich, mas não prometeu o retorno do Darkstalker. Mas imaginem, se por acaso ele descobrir. Os próprios fãs já fizeram algo sobre isso. O que vocês acham que vai acontecer? É simples. Ele descobre que seus amigos e a sua própria mãe, que foi conivente com isso ainda por cima, mentiram pra ele sobre seu nascimento e que ele só existe para esconder um dragão monstruoso e perverso que ainda tá dentro dele. E aí todos nós vamos ver esse lindo e fofo dragãozinho amante de morangos se consumindo em depressão. Isso não só é doentio, mas como também vai totalmente contra tudo que a série tem ensinado até então, que é de que você não é como um objeto criado pela sociedade com seu destino já todo traçado pelos outros. Você decide seu próprio destino. E eu até compraria melhor a ideia dele ser o Darkstalker se este tivesse ido de arrasta e reencarnado no Peacemaker. E de alguma forma, a Moonwatcher, com as suas visões, poderia perceber isso e aí sim conduzir ele pra um bom caminho de algum jeito. Imagina que legal esse conceito seria. Mas não, Asa de Fogo fez tudo o contrário. Um vilão sensacional, digno de Oscar, ser derrotado da maneira mais infantil e humilhante possível, que foi graças justamente a Jupará, junto com os outros também, querendo brincar de ser Deus. Mas enfim, meus gatinhos, então esse foi o vídeo sobre a derrota do Darkstalker e sobre o que eu penso sobre ela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E mais uma vez, eu não odeio o Peacemaker, eu só não gosto da forma como ele foi introduzido na saga. Mas mesmo assim, me digam vocês concordam ou discordam do que eu falei no vídeo? E o que vocês acham da derrota do Darkstalker e da introdução do Peacemaker? E vocês acham que o Darkstalker pode sim futuramente voltar à série? Deixe nos comentários pra eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações e se vocês não perderem nenhum vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveitem também para me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos. Eu vou ficando por aqui. Até breve, um grande abraço e tchau, tchau!